existem pessoas que precisam te conhecer, sabe? Existem pessoas que agora, de repente, estão desistindo da vida, estão desistindo da sua carreira, desistindo do seu negócio, desistindo da sua família, porque você não está abrindo sua boca para poder falar e alcançar essa pessoa. Eu durmo todos os dias preocupado com esse pensamento de que, cara, se tem gente do bem de boca calada, é por isso que o país está desse jeito, por isso que está essa confusão maluca. Então, quem é do bem, véio, tem que falar, tem que ser grande, e é um desperdício você ter o conhecimento que você tem, você ser uma pessoa do bem e ser pequeno, é um desperdício. Você tem que ter 5, 10, 15, 20, 30, porque não é você que tem 50 milhões de seguidores. Eu me pergunto todo dia, mano, por que não sou eu que não tenho 50 milhões de seguidores? Então é sua responsabilidade inspirar a vida das pessoas e, como consequência, isso vai trazer muito dinheiro pro seu bolso, mas isso só vai acontecer a partir do momento que você não desistir no meio do caminho, que é a frase que norteia toda a nossa comunidade, que é: eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Sucesso, o podcast que tem como objetivo entender o que tem embaixo da ponta do iceberg, o que você não sabe sobre os grandes players que você admira. É aqui que eu te trago isso em primeira mão. Quero, antes de mais nada, agradecer aqui aos meus patrocinadores, apoiadores, os caras que apoiaram essa ideia maluca do podcast. Curso Educa, Sandflow, ó, um beijo pra vocês, obrigado por estarem com a gente aqui em mais um episódio, por mais um trimestre. E hoje eu vou trazer um cara que tá vivendo uma nova era nesse mundão digital, que tem sido, inclusive, cada vez mais visto como referência em conteúdo depois de muito tempo. E é o cara que eu comprei o meu primeiro e-book no mercado digital. Falei para ele, inclusive, no nosso evento presencial, falei: mano, você tem parte no que a gente trilhou nesse mercado digital. Ninguém mais, ninguém menos do que o monstro que deseja apresentações, o monstro que dispensa apresentações, Misha Menezes. Meu irmão, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Palma, produção. Palma, produção. Ó, tem uma galera aqui ouvindo esse trem. Mano, seja muito bem-vindo. Você já sabe o quanto que eu te admiro. Obrigado. Pelo tanto até que eu te convido para palestrar em evento nosso. Você é uma referência. Obrigado por ter topado, tá? Obrigado, de verdade. Viemos diretão, né? Do aeroporto pra cá. Que honra. Tô feliz. Que honra. E veio com a trupe inteira. Vocês não estão vendo, mas estão sócios aqui. Tá toda aqui. a Escolta, grande mesa. segurança, manda água com segurança. O pessoal tá tudo lá fora, né, pelo amor de Deus. Muito bom, velho. Vamos colocar a bola no chão aqui. E sobre a sua história, eu acho que todo mundo já conhece, mas eu queria falar sobre transição. O que aconteceu até você cair nesse momento e o porquê que você pivotou para conteúdo. Seguinte, vocês sabem que eu faço esse podcast não pelo que a galera quer ver, e sim pelo que eu quero aprender. Isso aqui é uma oportunidade de eu ter uma mentoria gratuita aqui. Então eu falo, velho, eu vou convidar uns caras que eu tenho intenção de aprender. E eu quero saber muito sobre isso. Cara, por que você transicionou? Qual que é a ideia? O que você tá vendo? Enfim. Cara, primeiro eu tenho que voltar em alguns grandes marcos. O primeiro, a gente nasce no perpétuo desde sempre, tanto que a nossa escola principal foi perpétuo desde a nossa época lá de queima diária. Então, eu como gestor de tráfego, o Pedro com a parte de tecnologia, o Luiz como copy. E aí a gente foi construir o nosso negócio e começamos a ensinar aquilo que a gente já sabia, que a gente tinha aprendido lá na queima. Só que enquanto a gente vendia ali no tráfego direto desde sempre... Essa parada, não? Não, a queima diária hoje ela é a maior, inclusive a Smart Fit comprou ela, é a maior infoprodutora de fitness, home fitness. Ah, mas vocês trabalhavam lá? A gente trabalhava lá. Entendi, eu achei que vocês eram afiliados. Não, trabalhava lá, carteira assinada, e a gente foi e saiu para poder criar a nossa empresa e a gente continuou fazendo a mesma coisa, só que ensinando o que a gente fazia lá dentro. Então, eu comecei a ensinar as pessoas a fazerem anúncio. E aí a gente sempre vendeu muito bem desde sempre, só que o meu perfil, ele era só meio que um reflexo de... As pessoas que chegavam para poder me seguir era só por causa dos anúncios. E eu era muito frustrado como especialista de não ter um perfil engajado. E eu pensava, pô, eu sou um cara legal, sei lá, todo mundo gosta, por que eu não tenho um perfil engajado? Por que o perfil não cresce de forma organicamente e tal? E aí, na virada de 24 para 2025, eu e minha esposa, todo final de ano, a gente senta para poder desenhar as nossas metas do ano seguinte. Aí faz as metas como casal, metas espirituais, metas financeiras, metas de viagem, vai fazendo metas de quantas vezes a gente quer fazer um amor na semana, entendeu? E meta de filho vai vir em 2026, Ano que vem tem. Ano que vem tem. Ano que vem tem filho. Ano que vem. Tá fazendo meta de relação e não tá tendo filho. Exato, por isso que eu tô colocando o Pedro. O Pedro vai virar especialista agora para eu poder aposentar. Para poder ter filho. Exato, para poder tirar.
E aí, de 24 para 2025, eu tinha até criado um perfil novo. Aí eu lembro que até conversei com ela, conversei com os meninos também, falei, cara, eu vou fazer um perfil novo para poder começar do zero, porque eu acho que meu perfil tem alguma coisa. Porque eu produzo, nada cresce, visualização de stories baixa. E eu realmente criei outro perfil, comecei a produzir um conteúdo nele, mas aí eu fui e falei, cara, quer saber, vou aproveitar que é ano novo, vida nova, eu vou começar a produzir um conteúdo completamente diferente do que eu produzi até hoje, e dentro de janeiro, se não mudar nada, aí eu abandono esse perfil e fico com outro. Se mudar alguma coisa, era o meu conteúdo que era ruim mesmo. Aí eu comecei a produzir o conteúdo falando exatamente o que eu queria. Comecei a falar o que eu queria, o que tinha vontade, falando da minha rotina, do dia a dia, da minha vida na igreja, falando um pouco também sobre educação no geral. Aí eu lembro que o primeiro vídeo que eu postei, já nesse formato, ele deu 1000 compartilhamentos nas primeiras 24 horas. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. E aí comecei a produzir, fui entendendo o que as pessoas queriam, mas eu comecei a produzir um conteúdo completamente diferente do que eu tinha antes, porque a gente tinha equipe de edição, aí tinha um cara para fazer o roteiro, tinha um design, tinha um editor, aí toda aquela cúpula reunida para poder, qual que é a tendência do momento, aí fazer aquele conteúdo denso e tal. E eu falei, cara, eu vou produzir o máximo que eu consigo da maneira mais leve possível. E aí foi nesse momento que eu encontrei o Lo-Fi. Então, quando eu comecei a produzir dessa forma, o perfil começou a crescer, ficou mais engajado, e o mês de janeiro a gente teve um pico de vendas fora do padrão, eu falei, eu acho que está tudo correlacionado, e aí eu resolvi, aí o que começou a acontecer? As pessoas começaram a me falar, cara, o que está acontecendo com o seu perfil? Tá mó legal, agora você ficou legal. Exato. Pô, seu perfil tá legal de assistir. Muita gente falou, tinha muito tempo que você não aparecia pra mim, agora voltou a aparecer. Eu falei assim, se as pessoas estão perguntando sobre isso, eu acho que isso é uma demanda. Aí eu fui e perguntei, vocês queriam aprender sobre isso aqui? A pessoa falou, quero. Aí a gente criou um produto para poder tentar vender ensinando sobre conteúdo, mas ainda era um produto com aquele pensamento de aprenda, você vai ter a transformação do seu perfil e não sei o quê. E aí eu acredito muito que a inteligência artificial está deixando as pessoas cada vez mais preguiçosas. Total. E aí eu falei, cara, ao invés de eu ensinar, vamos tentar a gente entregar tudo pronto para a pessoa. Vamos entregar os roteiros prontos, entregar como que edita, tudo pronto. Ela não vai precisar nem pensar. Porque as pessoas chegavam dessa forma falando, eu quero aprender a fazer stories sem parecer ser vendedor. Eu travo na hora de produzir e eu não tenho ideia do qual conteúdo produzir. A gente foi lá, criou o produto e no primeiro dia, a gente fez... Eu lembro que no primeiro dia, na virada do primeiro para o segundo dia, a gente fez 100 vendas com o produto organicamente. Bizarro. Aí eu assustei, falei, acho que aqui tem demanda. Qual desse produto? 67. Fizemos 100 vendas nas primeiras 24, 48 horas. Eu falei, eu acho que aqui tem produto, vamos socar dinheiro nesse negócio. E aí realmente virou uma esteira nova. Só que aí ficou aquele impasse ainda de que, eu tenho a Escola do Perpétuo tem 20 mil alunos e não sei o que, e eu vou largar o Perpétuo e tal. Então foram, sem brincadeira, 3 meses de terapia ali. Reflexão. Exatamente, e ressignificando tudo. Falei assim, foi bom até aqui, mas isso aqui que tá brilhando no meu olho. Então foi tudo isso dentro desse ano de 2025 que eu posso dizer que eu acho que eu tô na minha melhor fase como especialista. Eu tô leve, velho, tô leve. O Misha chegou aqui com sócios e eu olhei pra ele e falei, cara, eu nunca vi ele tão tranquilo, assim. Parece que o seu perfil, ele tem essa leveza. Verdade. Que antigamente eu sentia aquele mecanismo normal de um especialista que geralmente a gente fala pra ele, tem que gravar stories, tem que aparecer. O cara, tá bravo lá, mas ele tem que aparecer meio que por obrigação. Exato. E parece que agora você tá numa pegada, eu vou até trazer uma comparação aqui. Você virou meio que uma linha editorial Betina. Que Perfeito. as pessoas acompanham a vida. Exato. E por um acaso compram os seus produtos. Exato. Mas, tá a novelinha gostosa. Exato. Eu já sei o que você vai fazer no dia, você vai no espelho, você vai na academia, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Cara, e é uma parada que naturalmente as pessoas vão perguntar, mas peraí, isso é mó legal, mas o que você vende? Opa, eu vendo isso aqui, então fica muito mais fácil. Cara, e metodologicamente, assim, o que você entendeu no Lo-Fi que outros conteúdos não tinham até então? A primeira grande descoberta que foi... em janeiro eu fiz uma loucura, que eu falei, eu vou produzir o máximo de conteúdo que eu conseguir dentro desses 30 dias. Aí eu produzi 119 conteúdos. Caralho. Então publiquei, eu gravei até mais, mas que eu publiquei foram 119. Aí eu comecei a fazer um estudo, com a nossa cabeça de marqueteiro para poder ver o que funciona mais, o que funciona menos. Aí eu comecei a fazer uma pancada de teste. Então a primeira coisa que eu vi era que o conteúdo que parece uma conversa, ele tem uma taxa de retenção muito maior.
Então, quanto menos a pessoa... Porque pensa, a pessoa está lá no feed infinito, está lá rodando. E aí eu vi até um estudo americano que o nosso conteúdo está competindo com 150 mil outros conteúdos ao mesmo tempo. Bizarro. E a gente pensa que a gente está disputando com o nosso concorrente. Não, a gente está disputando com todo mundo. Qualquer coisa. Claro, porque a pessoa está no momento dela lá de, sei lá, está lá fazendo número 2, ela está lá. A última coisa que ela quer fazer buscando é aprender. dopamina. Exato. Então, eu percebi, se o meu conteúdo parece uma conversa e não parece que eu literalmente parei para poder gravar aquele conteúdo, a pessoa assiste mais. Aí eu comecei a adotar essa lógica de que eu estou conversando com a pessoa que está do outro lado sem querer ser um professor. Porque no digital a gente tem muito aquele pensamento de que eu preciso parecer melhor do que a pessoa, então eu tenho que ter aquele tom professoral e tudo mais. Então eu comecei... do mago. Exato. Aí eu comecei a adotar o seguinte, eu vou compartilhar com a pessoa o que eu estou fazendo, porque fica um conteúdo muito mais autoral. Uma coisa aí eu saí daquele conteúdo, 3 dicas para poder vender mais na internet. Chato. E fui pro conteúdo, o que eu estou fazendo para poder vender mais na internet. Esse conteúdo não tem como copiar, porque é aquilo que eu estou fazendo. Então esse foi o primeiro grande ponto. O segundo foi entender realmente a metodologia por trás dessa gravação, porque antes eu gravava 100% no freestyle. Aí eu comecei a ver, não, os meus conteúdos que têm mais alcance são os conteúdos que a taxa de retenção dos primeiros 3 segundos tem acima de 60%. Aí eu comecei a prestar atenção, aquilo que acontece no começo é muito mais importante que de repente o meio e o final. Aí eu comecei a catalogar quais eram os conteúdos que tinham essa taxa de retenção maior nos primeiros 3 segundos para eu poder repetir. E aí, tanto que eu tenho no meu celular hoje eu tenho uma pasta só com gancho visual. Então, durante, sei lá, 20 minutos por dia, eu consumo de forma ativa mesmo rede social para poder ver. Por que eu parei nesse vídeo aqui? Aí eu gravo a tela dos primeiros 10 segundos e vou colocando tudo numa pasta. Virou um swipe file de gancho. Exatamente. Então, como que eu vou começar o vídeo? Olho lá e beleza, eu vou começar esse vídeo dessa forma. Então, esse foi o ponto do gancho. Aí, quando a gente vai para o desenvolvimento, aí eu comecei a reparar que eu preciso fazer o gancho, aí eu tenho que fazer a parte da atenção, que são dos 3 aos 10 segundos. Aí eu faço o clímax, que é aquilo que a pessoa está esperando, e eu dou uma lição de moral no final para poder educar aquela pessoa sem parecer professor. Então, na estrutura do conteúdo lo-fi, eu sempre adoto esses 4 pilares. Isso é muito bom. Então, você começa com um gancho, que geralmente dura 3 segundos. Exato. Depois você vem para a parte da atenção. Atenção. Que é meio que desenvolver o que você falou no gancho. Exatamente. Que aí isso dura normalmente até os 10 segundos, que eu roubei a atenção dela, agora eu preciso justificar porque ela precisa ficar até o final. Aí vai esses primeiros 10 segundos. Aí a parte do clímax é onde eu estou entregando realmente o que ela veio buscar. Que aí isso vai dar ali mais uns 15 segundos em média, e no final eu dou uma lição de moral, porque eu não quero... Que eu acho que é a grande diferença entre o influenciador e a gente que vai vender para uma pessoa. Eu não quero que ela tenha uma visão só de entretenimento, mas que ela me enxergue também como mentor. Referência. Então eu preciso dar para ela uma lição com base naquilo que eu aprendi na minha vida em cima daquele assunto, porque aí ela vai me enxergar como referência num determinado assunto, aí eu faço essa lição de moral no final. Bom, velho. Então essa é a estrutura. Dos testes que eu fiz, entre 35 e 40 segundos é o ideal. Caraca, são vídeos menores. Exato. Até porque eu reparava antes que nos meus vídeos eu dava muito exemplo. Então, quando eu quero dar um exemplo para uma coisa, eu falava, sei lá, 3 exemplos para a mesma coisa. E repetia a mesma coisa de formas diferentes. Então, quando eu assisti um vídeo meu de 1 minuto e meio, eu comecei a reparar, esse vídeo dava para ele poder ter 30, 40 segundos, porque eu repetia a mesma coisa de formas diferentes e dei muito exemplo. Mas se eu der menos exemplos, será que a pessoa não vai entender? Aí é bom, porque ela vai assistir o vídeo de novo. Sim, total. Então, Cara, eu encurtei cada vez mais os vídeos, porque o cérebro começa a ficar treinado para poder fazer o vídeo mais curto. Você já começa até a entender também o porquê que a galera ficou e quais são as características que justificassem isso. Exatamente. Tem um outro ponto, velho, que tá muito ligado a isso também, ao lo-fi em si, que é a perspectiva de fofoca. O que eu quero dizer com isso? Quando o conteúdo ele é scriptado, eu tenho a sensação de algo muito seco sendo entregue ali. Perfeito. E hoje o seu tipo de conteúdo é um conteúdo que é gostoso de ver, que faz parte da tua vida. Você está comentando sobre uma parada que eu tenho interesse em ver, parece que você está contando história. E aí vem uma pergunta que eu mandei um áudio para você uma vez e para mim era super complexo, que é, cara, o teu banco de histórias ele não acaba nunca, porque todo dia você tem história da hora para contar. Mas quando eu olho para minha história, para minha vida, eu falo assim, mano, eu tenho história da hora? Tenho. Só que acaba, eu tenho aquela do Marcos Paulo que é muito boa, tem o cara que me deu o pé na bunda, tem o cara, a vez que eu quase quebrei, tem a vez do plano de saúde.
Mas vai acabar esse banco de história. Como é que você cria isso o tempo todo? Ó, primeiro, eu tenho esse banco de histórias com 20 histórias catalogadas, que são as histórias que eu sempre repito quando eu preciso contar uma história que eu sei que ela vai repetir e vai encaixar no lugar. Então eu vou lá. Tem uma história lá da minha primeira festa, a primeira festa de aniversário que eu lembro, que é a minha festa de 7 anos. Então eu tenho essa história e eu tenho a lição que essa história traz. Só que quando a gente começa a produzir conteúdo pegando uma perspectiva de observação, você começa a reparar que tudo na sua vida é uma história. Então, por exemplo, a gente estava vindo agora no aeroporto, no voo, aí teve um problema lá no raio-x, aí a gente teve que passar no raio-x todo de novo, porque parece que, sei lá, alguém entrou com alguma coisa e passou despercebido. Cara, isso pode virar uma história para poder produzir conteúdo. O grande problema é que a gente sempre acha que a gente tem que ensinar o tempo todo para alguém. Muito bom. Então, se eu tô 100% do tempo pensando, eu preciso ensinar para a pessoa, preciso ensinar, você não vai conseguir contar uma boa história. Eu tenho que fazer analogia com algum produto meu. E não é sempre que vai acontecer. Exato, né? Até porque as pessoas, elas compram a gente, velho. Entendi. As pessoas que compram o Nexon, que compram o Scale, que compram tudo que você vende, elas compram o Ferrari. Antes de comprar o produto. Antes de comprar o produto. Só que a gente tem a cabeça ao inverso. A gente acha que ela compra o nosso conteúdo e ela justifica esse conteúdo com base no que ela está acompanhando a gente. Total. Se todo mundo tivesse essa visão que eu tenho hoje, o perfil ia ser muito mais gostoso, a produção de conteúdo ia ser muito mais leve e todo mundo venderia muito mais num custo por aquisição menor, justamente porque está com esse pensamento de que o meu perfil é o meu país. Isso aqui foi o maior aprendizado também desse ano. O meu perfil é o meu país. No meu país eu tenho as minhas regras, eu tenho as minhas leis, a minha constituição, eu tenho minhas normas, eu tenho os costumes. Então, por isso, se a pessoa que chegou não gosta, ela vai procurar outro país. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, quem fica, ela fica por causa das minhas regras, costumes. E como que eu faço a pessoa ficar? Mostrando exatamente como é conviver no meu país. Então... Ai, que maravilhoso, velho. Ô, Theo, explodiu a cabeça. Mano, e é uma analogia que é complexa de entender. Tipo, se você não traz um dialeto tão básico assim, tipo, o cara ele demora pra entender que, no final das contas, mano, você tá na sua rede social pra você ser a criança que fala o que quiser. Exato, velho. E tá tudo bem. Exato. Porque o país é meu. Então, se a pessoa fala, não, eu recebo muita mensagem, mas me falaram que eu não posso postar isso no meu feed. Mas o perfil é de quem? Entendeu? O perfil não é seu. Você posta o que você quiser. Se quiser. Então, por isso que eu até para poder ficar mais metodológico, digamos assim, eu dividi. A gente tem o conteúdo primário, conteúdo secundário e vulnerabilidade estratégica. Conteúdo primário é o conteúdo que vai ter conexão direta com o produto que a gente vai vender. Beleza. Então, ele vai ter a linha editorial com base no que a gente vai vender. E esse não é um conteúdo que engaja tanto. Não necessariamente. Ele não vai engajar tanto quanto o conteúdo secundário, mas ele também não é aquele conteúdo chato que a gente está acostumado a produzir desde que o mundo é mundo. Vamos dar exemplo aqui, um conteúdo primário, desenvolve algum ou lembra de algum que você fez aí, que, cara, como que foi o contexto dele? Então, um conteúdo primário muito bom foi um que eu contei os testes que eu fiz que deram mais engajamento. Então, eu falo o seguinte, toda vez que eu gravo no fundo branco, eu tenho mais alcance do que no fundo preto. Todas as vezes que eu gravo com o microfone na mão, eu tenho mais visualização do que com o microfone aqui. Foi muito pesado esse vídeo de visualização, né? Foi muito. Eu lembro que tinha muito comentário, tipo, os caras, meu Deus. Exato. Outro conteúdo primário que, inclusive, hoje tá Mas qual que era a conclusão final? Não tem conclusão. Era só você Era só falando. isso, era só falando. Entendi. Porque eu sempre quando eu vou fazer o conteúdo primário, meu pensamento a pessoa vai aprender meio que por osmose. Eu não quero forçar para ela 3 dicas. Não é 3 dicas. Exato. Eu só quero mostrar para ela, é isso aqui que eu aprendi. E naturalmente ela vai falar, caramba, isso faz sentido para mim. Outro que inclusive está até turbinado há muito tempo já, é o do arquivar os stories. Então, eu falo, descobri como aumentar a visualização dos meus stories. Então, o que eu faço? Todo dia de manhã eu arquivo todos os stories e começo sempre... Você faz antes de dormir ou você arquiva antes de começar? Sempre antes de começar. Você falou uma coisa e eu entendi outra. Não, sempre antes de começar. Então, você apaga na segunda-feira, tipo, cedo, pra fazer o primeiro do dia. Pra fazer o primeiro do dia, sempre com stories zerados. Levei a conversa pro outro lado, buguei, mas vou voltar pro secundário. Isso, então eles falando, eu arquivo os stories do meu Instagram todos os dias, porque isso ajuda a aumentar minhas visualizações. E quanto mais as pessoas
assistem meus stories, mais elas se conectam, quanto mais elas se conectam, elas compram de mim. E pronto, acabou. Então esse é o conteúdo primário que a pessoa fala, caramba, ele ensina sobre isso, será que ele tem um produto sobre isso? Aí ela vai lá no link da bio e compra. O conteúdo secundário, eu categorizo ele sobre áreas da minha vida. Então eu vou escolher o que vale a pena compartilhar da minha rotina, o que vale a pena compartilhar dos meus hobbies, o que vale a pena compartilhar das minhas relações e o que vale a pena compartilhar dos meus princípios e valores. Aí eu escolho o que vale a pena compartilhar. Só que não é, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre relacionamento. Tá. Só que não é eu parar e fazer um vídeo e falar assim, eu vou contar pra vocês como reacender a chama do relacionamento. Não é isso. O objetivo desse conteúdo é como eu trato a minha esposa. É só isso. Como é a minha relação com a minha esposa. Pra de forma intencional, a pessoa entender e falar assim, caramba, ele trata muito bem a esposa dele. Nossa, é muito fofo quando ela aparece. Sim. Não é um conteúdo educativo, é só para simplesmente compartilhar. Eu acho que você tá meio que levantando teus valores. Exato. Tipo, exato. Cara, eu gosto de tratar bem minha esposa. Exato. E isso faz parte do meu dia a dia. Exato. Então, ao invés de ser o conteúdo parando falando sobre isso, eu vou gravar o conteúdo eu executando essa ação de carinho por ela. E aí coloco no feed, esse é o conteúdo secundário. E o conteúdo e a vulnerabilidade estratégica é qual defeito eu tenho que vale a pena compartilhar e que não vai ferir tanto o meu posicionamento. Para quê? Só para eu me posicionar como ser humano perto daquela pessoa. A Bianca Andrade, a Boca Rosa, uma vez, um vídeo dela que estourou muito foi quando ela falou que ela tinha CC. Então ela gravou, o vídeo foi completamente despretensioso, ela estava preparando para gravar um outro vídeo, aí a social media dela estava com a câmera ligada e ela falou assim, gente, pô, eu tenho um ardidinho aqui, será que sou eu que tenho esse CC? Mas não é sudorese, é só um ardidinho e eu não sei o que eu faço pra poder... É só isso, publicou a pancada de comentário e as mulheres falando, caramba, encontrei uma coisa que eu sou melhor do que ela, porque eu pelo menos sou... Ela é rica, maravilhosa, não sei o quê, mas pelo menos eu não tenho... Exatamente. Então isso aproximou mais. Então eu escolho qual vulnerabilidade faz sentido eu compartilhar para eu parecer... Que é como se fosse a criptonita do super-homem. Que vale a pena compartilhar, que a pessoa fala assim, caramba, ele também é igual a mim. Aí com isso, quando você faz isso, aí junta prova social de produto que você tem, e ainda a oferta direta, que você vai fazer lá com base no gatilho que vai pro Unichat, que vai fazer o gatilho, aí o perfil fica aquele perfil que a pessoa chega e ela entende quem você é, no que você acredita, qual transformação você gera, qual produto você vende e pronto. Falando então de vulnerabilidade estratégica, deu um problema aqui na nossa transmissão, o nosso áudio parou de funcionar, agora a gente está voltando, então pode ser que eu tenha um lapso aqui temporal, que eu não volte exatamente para o que eu estava falando, mas você tem uma vulnerabilidade estratégica que você abre, qual que é? Que é o café com açúcar. Café com açúcar. Café com açúcar que é um crime para o universo do empreendedorismo, da alta performance, né? Que tem não sei o quê, não, tem que tomar café. Que você toma, se você colocar açúcar, é porque você tá tomando o pó errado. Eu compro o café mais caro e eu boto açúcar, velho. E aí eu compartilho isso. Aí eu até brinco com o pessoal que eu tô quase criando um sindicato dos tomadores de café com açúcar, porque a gente, é só falar, toma um café com açúcar. Eu não tô falando nada, porque quando eu falei aqui eu fui quase exorcizado. Veio pedra. Eu falei, toma um café com açúcar. Eu não tô falando, eu sou contra quem toma café sem açúcar. Aí já começa, mas que não sei o quê. É sempre assim. Então eu tenho que criar um sindicato pra gente poder se defender. Então... Isso é muito bom, velho, porque tem meio que uma classe opressora que defende meu Deus, você é um puta do escroto se você toma café com açúcar. Exatamente. Porque como assim? Você tá agora numa época boladona, isso aí seria um crime. E você fala, não, velho, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sou o mineiro mais fajuto, porque eu tomo café com açúcar e com leite ainda, velho. Eu tomo café com leite e açúcar, velho. E a gente tava falando do Pedro, né? O sócio dele leva café para os lugares. Leva café. Que é de Minas. Não vou tomar esse café lixo de São Paulo. Uma vez eu fui tomar café na casa dele. Nós fomos, eu e o Luiz, aí fomos passar um dia lá de estratégia e tal. Aí fomos tomar café. Pera aí que eu vou fazer café. Mano, 1 hora pra fazer o café. Que vai e pesa o café. Pesa pelo amor de Deus. Aí tem que decantar agora o fio. Pelo amor de Deus. Não, velho. Não dá. Qual a outra vulnerabilidade estratégica? A minha dificuldade com leitura. Eu quero ler, mas eu não consigo concentrar na leitura. Eu já... Tem um livro agora, inclusive, que eu quero muito comprar, porque eu acho que eu vou conseguir ler pelo menos um pouco mais, que é tem o Michel Alcofrado. Michel Alcofrado, que ele é o antropólogo dos ricos. Aí ele conta... Ele passou vários anos andando só com a alta sociedade do Brasil e ele conta quais são
quais são os pormenores da vida dos ricos. Eu acho que esse vai ser um livro gostoso de ler. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de separar um horário de leitura e concentrar e tal. Eu, sei lá, escuto 3 horas de podcast, mas ler é muito difícil. Eu acho que é muito legal quando você traz essa vulnerabilidade estratégica, porque tem muita gente que pensa como você, só que o cara não tem uma vontade de assumir, porque ele morre de vergonha. Exato. Tipo, cara, eu vejo todo dia, sei lá, o Thales Gomes falando que come um livro por semana. E eu quero chegar onde o Thales Gomes está. Então, pra mim é uma ofensa eu não conseguir fazer o que ele faz. Então, eu não vou falar sobre isso. Aí, quando ele vê uma referência falando, velho, eu tô chegando onde eu quero, só que eu não consigo ler. Eu tenho esse problema, eu tomo café com açúcar mesmo. Eu não tomo banho gelado. Eu tomo banho gelado. Custamos vencer na vida pra gente poder sabe o chuveiro que você faz? Um pouquinho mais quente. Um pouquinho mais quente. Nossa, tá muito... Pô, eu não entro no banho gelado, tudo bem. Cara, muito bom. Eu esqueci onde eu tinha entrado antes de dar o problema no áudio, mas eu acredito que tenha sido um papo muito ligado com audiência. E essa era uma parada mais profunda e que está muito ligado com o futuro e o presente dos negócios, né? A gente vê um padrão de consumo diferente, não só de conteúdo, mas também de o que as pessoas querem aprender depois que compram algo com você. E tá muito ligado cada vez mais o custo de aquisição com criação de audiência. Cara, e para quem vê o Misha criando conteúdo da forma com que ele está se posicionando agora, talvez não tenha uma visão estratégica do posicionamento dele, porque ele não se conectava tanto com a parada do perpétuo, e agora ele se encontra falando de conteúdo lo-fi, o que, na minha visão, é uma baita de uma sacada inteligente, por quê? Você começou a doutrinar a audiência e você faz o que você quiser com ela. Então, eu queria até sua visão sobre isso, porque é um papo mega importante que nunca é só sobre criar conteúdo. A gente está falando de pessoas que a gente vê como referência, a gente falou aqui da Betina, mas, cara, olhando para o mundo físico, a Virgínia, que é uma influenciadora que, no final das contas, você fala, cara, as pessoas então querem ser ela e independente do que ela oferecer, vão ser. E por que o infoprodutor tem que ser um conteudista chato, né? É verdade. Cara, eu entendi, né, nesse aprendizado desse ano também, outra bandeira que eu levantei pra mim e pra nossa galera agora é que eu sou o meu próprio nicho. Eu não sou do nicho de marketing digital, eu não sou do nicho de perpétuo, eu não sou do nicho de conteúdo, eu sou o meu próprio nicho. Então isso significa que qualquer coisa que eu fizer a partir do princípio que eu tenho audiência, eu vou conseguir vender. Então, por exemplo, agora eu tô fazendo publi de colchão, velho. Então isso, eu com um posicionamento antigo, nunca ia casar, porque eu ia falar, cara, como que eu vou colocar uma marca de colchão no meio... Mas as pessoas falam, poxa, Misha, você dorme cedo. Aí eu comecei a falar, pô, eu durmo cedo, pô, tô querendo reformar meu negócio, eu tomo colchão. Quanto mais você fala, mais você tem oportunidade de se vincular. Né? Então esse princípio de eu sou meu próprio nicho, eu não preciso ter essa preocupação de que eu não posso falar de outros assuntos, vai completamente contra quando a gente vai sai da nossa bolha digital e vai pra galera, o produtor de conteúdo pelo entretenimento, ele já faz isso desde que o mundo é mundo. Então eu ficava olhando, falei assim, cara, vamos dar um exemplo da Virgínia. Pô, a Virgínia mais de 50 milhões de seguidores, tem uma empresa gigantesca e ela não ensina nada, velho. Não ensina nada. Agora imagina se a gente consegue dominar essa arte da influência com a habilidade de funil, de aquisição que a gente tem, cara, ninguém para. Então era essa tara que eu tava em 2024 com esse pensamento, cara, eu preciso estruturar isso direito. E outro ponto também, que aí vem em cima bem de princípios e valores. Eu acho um desperdício muito grande uma pessoa do bem ser pequena, velho. É um desperdício, porque, sei lá, de repente no topo do mercado de quem está assistindo é uma pessoa do mal que dá golpe, que vende no entrega, e você está falando, não, é melhor ter meus leads qualificados aqui, ter meus 10 mil seguidores, mas eu tenho 50% de leads qualificados. Cara, você tem que ser gigantesco para poder transformar o máximo de vidas possíveis, para poder destronar esse cara do mal que está no topo do seu mercado. Então é um desperdício uma pessoa do bem ser pequena. E como que a gente vai ser grande? Deixando de ser professor, deixando de ensinar 100% do tempo e virar muito mais pro lado de eu preciso conectar com quem está me assistindo, eu preciso levantar uma bandeira muito bem definida para onde que eu quero que essas pessoas vão comigo e como consequência eu vou vender alguma coisa para elas. Fica muito mais próximo, muito mais real, muito fácil, mais visceral, cara. Eu acho que é essa relação que fica com quem está te acompanhando. Muito bom. E aí eu queria entrar num próximo assunto que são erros. Você, por mais que esteja pivotado para essa área de conteúdo há pouco tempo, mano,
eu já tô te considerando um especialista na área. Obrigado, tipo, é obrigado. muito da hora ver Obrigado. a mudança de comportamento e quando você dominou o assunto, dá pra ver que você estudou muito. Eu venho do berço lançamentos, /Érico Rocha, Uhum. e eu lanço outras pessoas. E o que acontece? Quando você vai lançar outras pessoas, você vira um especialista em lançamento, em funil. Uhum. Mas você não vira um especialista em conteúdo, que vai Perfeito. contra o que você está pregando agora. Exato. Cara, como é que você acha que tem que ser uma relação com o produtor e especialista do ponto de vista fazer com que ele mostre a vida? Como que ele vai virar um Misha, sendo que o cara é professor? Uhum. Muitas vezes ele tem um conteúdo chato Uhum. e ninguém quer acompanhar aquele negócio do 3 dicas e tal, e ele é travado. Como é que funciona essa relação? Cara, é engraçado porque a gente tem coprodução também e a gente precisou passar por exatamente esse mesmo processo. Então a primeira coisa que a gente faz... Vocês Tem lançam outras uma pessoas coprodução, também. tem. Que legal, Só que a gente velho. faz só de perpétuo, né? A gente faz lançamento. Entendi. Que nicho que é? A gente tem de organização de casa, tem de achadinho da Shopee, que é Muito bom, de velho. renda extra. Então vocês têm uma agência além Exato, do braço educacional de Isso, vocês. Que exato. legal. Então, o que a gente precisou fazer? Também passar, falou, pô, funcionou muito pra gente do lado de cá, vamos aplicar aí. Aham. Então, acho que o primeiro movimento, que eu acho que é o que deixa mais simples o processo, é colocar o conteúdo secundário. Tá. Porque o conteúdo primário, por mais chato que ele seja, a pessoa já tem costume de fazer. Aham. Então, como que ela dá um susto em quem está acompanhando ela, que ela sai do lugar de professor e vira mais humano? É colocando conteúdo secundário. Aí a gente sentou e definiu, o que você faz todo dia? Vamos traçar seu dia. O que você faz todo dia que vale a pena a gente compartilhar de repetição, que você vai repetir a mesma coisa todos os dias. Beleza, como que é a relação com seu marido e com seus filhos? O que vale a pena compartilhar? O que você tem de hobby? Então eu tinha uma lá que eu amo pintar, maravilha. Então nós vamos começar a mostrar você fazendo a pintura e o outro de princípios e valores que você tem. O que para você é inegociável na sua vida? Para mim a relação com os pais é inegociável. Beleza, nós vamos mostrar isso. Então foi a primeira coisa que a gente fez, porque aí deixou de ser um perfil educacional e virou o perfil da especialista. Virou então, um perfil de uma influência. Exatamente. Isso já dá um choque muito grande em quem está acompanhando. Então, esse para mim, se eu pegasse uma coprodução nova, que a pessoa já está acostumada ali só fazer o processo de conteúdo para lançamento, a primeira coisa que eu faria vamos descobrir o que tem na sua vida para a gente poder colocar. Aí antes de tirar dela esse lado professor, vamos colocar essa humanidade, digamos, essa humanização, para depois que ela vê que essa humanização as pessoas gostam de acompanhar, aí vai ficar muito mais simples depois virar o conteúdo primário e deixar de ensinar o tempo todo e começar muito mais a documentar e compartilhar. Muito bom, que no final, velho, é tudo sobre histórias, né? São pessoas contando boas histórias que geram conexões e a vida ali no dia a dia, né? Exato. E aí a pessoa pode pensar, poxa, mas eu faço a mesma coisa todos os dias. Cara, não tem ninguém com a rotina mais chata do que o Wesley Delanogari, que faz a mesma coisa todos os dias no mesmo horário. E aí eu vi ele contando uma vez num podcast que num dia que ele saiu da rotina, o pessoal falou, não vai fazer tal coisa hoje não? Meu Deus, as pessoas gostam da previsibilidade. É a mesma coisa, quando na época que a gente assistia a televisão, se eu entrasse na Globo, depois da novela, segunda-feira, o que estava passando? Você lembra? Tela quente? Tela quente. Tela quente. Então a gente sabia que se eu ligar a televisão, segunda-feira, mais ou menos 9h40, 10 horas, ia estar passando tela quente, muito provavelmente com algum filme repetido de ação. Então as pessoas gostam de previsibilidade e a gente acha que a gente tem que ficar mudando tudo o tempo todo. Que vai ser chato. Exato. Não. Cara, você me deu até um gatilho aqui agora. E o Ícaro, ele faz exatamente a mesma coisa, com a mesma caixinha, contando as mesmas histórias, porém com ideias diferentes, velho. Desde que eu me conheço, por pessoa do digital, ele faz isso. Sei lá, 2019 eu já vi ele fazendo aquelas caixinhas. Exato. Só que eu entro no perfil dele, eu não quero ver ele entrando no helicóptero, por exemplo, tipo o Wendel. Exato. Eu quero ver ele fazendo caixinha mesmo. Exato, exato. Tem que ser previsível. Já é previsível, porque você já doutrinou a audiência a fazer aquilo. Tipo, imagina o Ícaro entrando numa banheira de gelo. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí, o que a gente começou a fazer até com o nosso time lá de social? Então, o nosso grande ponto foi, beleza, a gente vai começar a repetir aquilo que funciona. Então, a gente tem uma reunião de conteúdo toda segunda-feira, aí na segunda-feira a gente senta e pega. Vamos assistir os 3 melhores vídeos, os 3 piores vídeos. Quero muito saber como é que é essa Aí a gente pega os melhores vídeos. Então a gente lá, quais números a gente analisa? Taxa de crescimento do perfil, taxa de engajamento do perfil. Aí a gente assiste os 3 melhores vídeos e os 3 piores vídeos. Os 3 melhores vídeos, eles viram carrossel para essa semana. Então eu não crio o carrossel do zero. Aí o perfil fica literalmente num looping repetitivo
Chega um momento que fica chato pra gente estar produzindo, mas pra pessoa é ótimo, porque quanto mais você vai repetindo, mais vai entrando na cabeça dela. Porque ela fala assim, às vezes no vídeo ela não entendeu, mas no carrossel ela entendeu. Fala, isso faz muito sentido. Então vira uma repetição. Bom, vai dar gancho bom no carrossel. Exatamente. Tipo, aquele lá que a gente fala, tem um vídeo nosso que tá super viralizado, que eu falo, cara, ele me ofereceu 6% do negócio dele pra eu fazer o lançamento dele. Minha vontade era mandar ele a merda. Tipo, eu posso trazer isso num carrossel. Tipo, Exato. Eu queria mandar ele a merda porque ele me ofereceu 6% do negócio. Exatamente isso. Nossa, então o nosso carrossel nada mais é do que os nossos melhores vídeos da semana anterior num formato diferente. Aí vira literalmente uma repetição. Aí quando dá ali mais ou menos uns 45 dias, a gente começa literalmente a repetir tudo de novo, só que num design diferente. Então vira literalmente uma doutrinação com repetição. Isso. Mais uma vez, é chato pra gente que tá produzindo lá de cá, porque fica, mas não vou fazer uma coisa nova não. Mas é ótimo que pra mim fica cada vez mais previsível e pra pessoa fica repetitivo, vai botando na cabeça dela aquilo que a gente quer que ela entenda. Muito bom, velho, muito bom. Eu vou entrar num próximo bloco agora, que é sobre formato, e eu vou te falar primeiro o que aconteceu comigo e a minha nova era de conteúdo tá muito massa. Inclusive eu tava falando com o Misha aqui, cara, eu tô super feliz de estar produzindo, porque a gente se sente bem até quando as pessoas interagem e você fala, cara, dá um trabalho, mas tá valendo a pena. E o que acontecia comigo, velho? Vou abrir pra você, meu estrategista tá aqui comigo, Theo, ó, beijo pra você, ele batia muito em mim por causa disso. Eu mandava, por exemplo, um conteúdo do Misha. Eu falava, mano, olha o que o Misha tá fazendo, esse conteúdo tá viralizado, cheio de comentário. Animal, hein? Aí ele, pô, massa. Aí eu fazia um conteúdo igual ao Misha. Aí na outra semana eu vi um conteúdo do Euriller, que tava muito viralizado com inteligência artificial. Eu falava, mano, é isso, conteúdo com inteligência artificial disso. Aí eu pegava do outro cara, do Ladeira, e falava, mano, ó, o Ladeira tá fazendo não sei o quê. Só que eu nunca encontrava o meu formato. Perfeito. Eu sempre era a cópia de 7 pessoas ao mesmo tempo. E só quando eu era 100% eu tinha algum tipo de engajamento diferente. Às vezes eu acertava e tal. Aí o Theo falou assim, ó, mano, e se a gente começasse a buscar, ao invés de referência nos outros, o que você gosta de fazer para você se identificar? Perfeito. E a hora que a gente estourar nesse formato que você se der bem, a gente coloca e vai para cima. Eu falei, porra, mano, mas eu não vou então imitar ninguém, porque os caras estão dando certo. Verdade. Bom, entrei na linha mais da... Não vou falar da fofoca, do comentário. E achei uma parada que eu super me identifiquei e eu tô adorando fazer. Tipo, não é um negócio forçado pra mim. E no final das contas eu vi que era sobre o formato que eu me sentia bem gravando, que era um negócio que combinava comigo. O que eu queria saber de você? Você tem vários padrões, assim, dentro do seu lo-fi que o cara pode seguir, se inspirar, ou o cara busca mesmo o que faz mais sentido para ele, enfim? Então, eu tenho defendido a ideia de que o lo-fi é um estilo de produção e não necessariamente um formato. O que é o lo-fi? Cara, lo-fi, da forma mais simplista possível, lo-fi é o tipo de conteúdo do TikTok. Essa é a forma mais simples de entender, que é aquele conteúdo nativo, que ele tem a cara de rede social, mas a melhor definição dele é um conteúdo nativo que naturalmente é produzido com o celular. Então ele não tem carga muito grande de edição, ele não tem muita carga de trilha, de lettering, tudo. É literalmente um conteúdo que ele foi feito, pensado para ser nativo de rede social. Entendi. Só que dentro do processo de produção de conteúdo tem os vários formatos que já são validados, que já funcionam no mundo todo. Então dá para o cara produzir um formato tipo Rafa Brito, que é o dois personagens, que é o nome daquele formato. Muito bom. Ele produz um formato lo-fi, mas ele tem uma leve complexidade na edição, porque ele precisa juntar as duas telas, mas aquele formato é o formato dois personagens no estilo lo-fi. Entendi. E aí, quando a gente vem Por mais que exista uma complexidade na edição, ele ainda tem um toque de... Ele tem cara de nativo, isso. Perfeito. Ele tem cara de nativo. Não é uma pegada Hannah Franklin, uma pegada de Beckers, que é o hi-fi. O hi-fi, exato. É o hi-fi, exato. E aí, quando a gente vai para os formatos, eu também sou muito mais a favor do especialista encontrar o próprio formato que ele vai se sentir confortável na hora de produzir. Mas como que a gente encontra isso? Testando. Então, igual eu falar com os meus alunos, cara, vamos fazer um desafio? Você vai ficar 30 dias, você vai metralhar e soltar o louco, você vai falar tudo que você quiser. No final desses 30 dias, você vai lá e vai fazer análise com aquilo que teve mais visualização, aquilo que teve mais alcance, aquilo que gerou mais comentário, mais compartilhamento, para você encontrar o seu próprio formato. Aí eu fiz isso, produzi uma pancada de conteúdo, fui lá, puxei os últimos conteúdos e vi. Toda vez que eu falo desse assunto, dessa forma, tem mais alcance, então eu entendi que esse aqui
é o meu melhor formato. Tanto que é engraçado. A minha audiência já está muito acostumada a ver vídeo dentro de casa. Tá. Que é o meu formato principal de gravar dentro de casa. Aí quando eu gravo o mesmo roteiro, só que no ambiente que não é em casa, ele não entrega direito. As pessoas não engajam. Então eu já falei, já entendi. As pessoas estão cada vez mais percebendo que o conteúdo do Misha é um conteúdo que ele está dentro da casa dele, no fundo claro, lá na sala, e esse é o conteúdo que eu espero para poder escutar dele quando ele vai conversar alguma coisa mais profunda. Só que aí, uma pessoa que faz isso acredito que no Estado da Arte, é a Gabi Modesto, que fala a professora de inglês. A Gabi, eu acho que ela chegou nesse Estado da Arte dos formatos, porque ela tem vários formatos, ela tem o formato da segunda, o formato da terça, o formato da quarta, o formato da quinta, e ela separa um dia da semana para poder testar um formato novo. Então ela já tem vários formatos validados, e dentro desses formatos validados ela sempre acha mais um para ela poder adicionar mais um tipo de conteúdo dentro daquele dia. Mas tudo isso é em cima com base do que ela está testando e não com base daquilo que a gente tem costume de, aquilo está funcionando, vamos fazer igual fulano, que fulano está funcionando. Nossa, maravilhoso, cara. Erros principais, assim, na hora da transição, porque muita gente pode estar assistindo agora e falar, beleza, velho, vou seguir o caminho do Misha, mas quais possíveis erros essas pessoas podem encontrar ao longo do caminho? Cara, o primeiro erro que eu já falei no início é ser professor demais. Tá. Porque a gente acha que e se a gente for reparar, a maior parte do tempo a gente está querendo muito mais produzir um conteúdo para mostrar para o nosso concorrente que a gente é melhor do que ele, do que produzir o conteúdo para as pessoas realmente engajarem. Então é ser menos professor e muito mais compartilhar a sua evolução e o seu aprendizado como se você fosse a própria persona. Esse é o primeiro aprendizado. O segundo grande aprendizado é escolher um sentimento para aquele conteúdo. Porque eu acabei percebendo, fazendo também vários estudos, que o que faz uma pessoa tomar a decisão de seguir ou não é a qualidade do conteúdo, é o sentimento que ela teve a partir daquele conteúdo. Então, se você for reparar, na hora que você toma a decisão de seguir alguém também, não é pelo conteúdo, é por aquilo que a pessoa fez você sentir assistindo aquele conteúdo. Então, se eu produzo um conteúdo... Ou você sentiu conexão, ou você sentiu raiva, tristeza, emoção, sei lá. Exatamente. Muito bom, velho. Então, eu tenho que escolher um sentimento, qual tipo de sentimento que eu quero despertar nas pessoas. Aí, nesse caso, no meu caso, aí eu escolhi 3 palavras que eu quero sempre transmitir em algum dos meus vídeos. Então, no meu caso, é otimismo, disciplina e... esqueci a terceira palavra, que eu foco mais no otimismo e disciplina. Otimismo e disciplina são os principais. São os meus principais. Eu esqueci a terceira palavra. Então, como eu bato muito no otimismo e disciplina, então eu sempre penso, esse conteúdo, ele está traduzindo otimismo ou disciplina? Tá, então ele vai reforçar o posicionamento que eu estou tendo agora. Legal. Não tá. Então eu tenho a consciência que esse conteúdo que eu produzi, eu estou publicando, ele não reforça o posicionamento e o pensamento que eu quero que as pessoas tenham sobre mim. Então escolher essa palavra-chave, digamos assim, que ela vai estar presente nos seus vídeos, ela vai conseguir traduzir o sentimento que você quer que as pessoas tenham do outro lado. Nossa. Essa é Próximo. Vai, mais terceiro grande erro, acho que é produzir pouco, velho. Tá. As pessoas buscam muita viralização e elas acham e muita gente acha também que viralizar é tipo, eu vou ter um vídeo que vai bater, sei lá, 10 milhões de views. Só que eu acredito muito que na maior parte dos casos, principalmente dependendo da viralização, é pior você viralizar, porque de repente você pode viralizar para o público errado. Sim. E você vai atrair um público completo. Aí ferrou seu perfil, porque como você expulsa aquele público do seu perfil? Não tem como. Então meu pensamento sempre é, vamos manter uma média de alcance acima do padrão que o nosso perfil tem. Então, para mim, esse é o meu conceito de viralização. Só que a gente só consegue fazer isso fazendo muito. E você vira tua própria referência. Exato. Tipo, você não vai olhar minha referência, o dele X%, ou X comentário, não. Exato. Então sei lá, vamos pegar a média do meu perfil é 1.000 visualizações. Beleza, você achou um vídeo que deu 2.000, é o dobro da média que você tem. Então tem alguma coisa de bom naquele vídeo. Só que a gente só acha esse vídeo produzindo muito. Sim. Se a gente for pegar lá... tem uma influenciadora no TikTok, inclusive eu até conheci ela pessoalmente, que pecado esqueci o nome dela. Mas é uma adolescente, Liz, ninguém coisa... Vai, TikTok, todo mundo... É Liz. Esqueci, é Liz alguma coisa. Tá. É Liz. Ela é adolescente, estouradona lá no TikTok. Cara, ela produz, sei lá, tipo 100 vídeos no mesmo vídeo.
Aí, tipo assim, como que você vai Como competir? chama lá? Achou, eu acho. Liz Macedo. Macedo. Isso, Liz O que Macedo. faz essa mulher, gente? Nunca ouvi falar. Não, ela é estoura. Eu acho que ela tem 8 milhões Que de isso, seguidores mano? no TikTok, Que velho. planeta que a gente vive, É né? adolescente, tá na virada Ah. da adolescência pra juventude ali. Aham. Conheci ela pessoalmente, gente boa E pra ensina caramba. o quê? Nada? Nada. Ela é influente? Ela é influenciadora. Tá. É influenciadora. E aí, ela produz, tipo, 100 vídeos no mesmo dia. Aí, beleza. Como... 100 vídeos 100 no vídeos. mesmo dia? É, publica, 100 Que vídeos. isso? Entra no TikTok dela que você vai ver. Mano, ela... O tempo todo. O tempo todo. Ela meio que trouxe... Ela meio que criou o conceito de que ao invés de publicar o stories nos stories, ela começou a historizar o feed, entendeu? Entendi. Então, ela consegue produzir num volume muito maior, cresceu muito rápido. Muito mais views. É muito óbvio essa decisão. Total, total. Então, poxa, como que você quer ter a mesma curva de aprendizado dela fazendo 3 vídeos por semana? Aham. Não tem como, velho. Então, eu entendi que esse era um erro que eu tinha. Tem que entender de marketing, funil, não sei o que, tal. Mas hoje eu entendo que a minha função como especialista é ser bom em roteiro, em gravação, em atuação, em edição também, porque nem sempre o editor vai estar disponível. De repente o editor está editando, sei lá, um vídeo de vendas que vai demorar muito tempo para poder editar, e eu vou ficar com o vídeo lá parado. Não, eu mesmo vou lá editar no CapCut e tudo mais. Então esse erro de o especialista, ele não tem que se desenvolver como especialista nesse processo da produção de conteúdo, também foi uma coisa que eu corrigi. E hoje meu pensamento eu acordo todos os dias pensando, como eu faço para poder ter uma audiência maior? O que eu vou fazer hoje para poder ter uma audiência cada vez maior? A minha audiência. E eu vejo que o teu volume nem sempre está focado em acertar todas as vezes. Porque Exato. às vezes você não tem muita visualização, só que você vai aprender o que você errou, Exato. né? O que não funcionou ali, tá tudo bem. Exato. E a gente só consegue ter esse aprendizado produzindo muito. Então, Muito bom. quando você tira a complexidade do processo de produção, que era a forma antiga que eu produzia, fica muito mais simples de produzir. Você vai ter, de repente, sei lá, uma vez por semana eu vou fazer um vídeo, sei lá, um pouco mais produzido, um pouco mais pensado, mas é só você lembrar que você está perdendo para uma Liz Macedo que está fazendo 100 vídeos no dia, 100% no celular. Você não vai ganhar nunca. E nunca vai ganhar. Não tem como ganhar. Se você criar um a cada 2 dias, ela tá fazendo 100 por dia. Não vai ganhar, cara. Nunca. Não vai ganhar. Muito Então bom. a gente tá numa disputa por atenção e vai vencer quem aparece mais mesmo, velho. Não tem jeito. Eu queria voltar na tua reunião de planejamento com o seu Boa. time, a de segunda-feira. Então você pegou os 3 melhores, os 3 piores. Os 3 piores você vai aprender com os erros. 3 melhores vão virar carrosséis para a próxima semana. Exato. Você tem uma social media no seu time? Tem a social media. Aí antes a gente tinha... Antes não era eu que escrevia os roteiros, não era eu que... Era meio que... Misha, é isso aqui que você tem que gravar hoje. Aí chegava, gravava e não sei o que, tal. Irritado. Exato. Aí eu entendi que, já que eu sou especialista, a minha função, eu tenho que puxar o processo de produção. Porque ninguém conhece a minha persona melhor do que eu. Total, velho. Não tem como eu colocar... Ou contratei um social media ou contratei uma empresa externa de social media. Aí o especialista faz muito isso. Eu tô pagando, sei lá, 10 mil pra agência lá que tá produzindo conteúdo, mas o conteúdo não engaja. Quer ver? Se eu fizer um postzinho aqui agora, vai ter mais engajamento que a agência que eu contratei. É óbvio, velho. Lógico. Você se conhece há 30 e tantos anos, os outros estão com você dois meses, não tem como. O cara não sabe uma história sua. Exato. Então eu entendi que a frente de conteúdo quem puxa sou eu, e ela vai fazer o conteúdo, a gente chama lá que é o conteúdo de tabela. Então ela vai jogar para poder ganhar. Joga na consistência para poder ganhar, mas eu vou puxar o conteúdo principal. Então eu penso na pauta, eu que estou conversando lá, isso aqui é uma ideia boa. Tem alguma referência aí? O que o pessoal está fazendo nos Estados Unidos que é legal? Eu não sei o quê. Então a gente vai juntando referência para poder fazer esse processo de produção, mas a minha responsabilidade é puxar a produção de conteúdo. Qual que é a responsabilidade da tua social media? Então, pelo que eu entendi, que é inclusive o que eu estou buscando agora, é uma pessoa que vai talvez frequentar as bolhas e as referências para te munir talvez de ideias ou referências para você continuar puxando o teu conteúdo. Então é isso, a social media ela vai te mandar referências e te ajudar. Exato, e ela vai fazer esse post de tabela que é... O carrossel. Que é o carrossel, ou ela vai... Então ela vai fazer o post de carrossel, ela vai fazer as histórias lá de prova social, ela vai fazer as publicações de venda, que tem o objetivo lá com gatilho para poder vender, mas a frente de batalha sou eu que tenho que puxar, porque ninguém conhece meu público melhor do que eu, e literalmente esse é o meu... Esse é o meu trabalho, entendeu? Tipo, você hoje, né, teve até a experiência que precisou voltar do raio-x.
Aham. Esse foi um conteúdo que, se você não lembrou, isso ele contou no começo aqui, que os meninos vindo pra cá, eles foram parados no raio-x, tiveram que voltar de novo. Isso aí vai pro seu feed? Vai. E o que você vai contar nessa parada? Cara, eu só vou contar que o meu pensamento com essa história Fofoca. vai ser... eu falei assim, mano... porque eles falaram que a gente tinha que voltar pro raio-x, aí nós fomos, fizemos uma filinha, mas a gente não passou pelo raio-x, liberou tudo direto. Então eu posso linkar com a lógica de que, poxa, fizeram todo um protocolo aqui pra gente, assustaram a gente, mas foi tudo alarme falso. Aí eu posso linkar com alguma coisa. Ah, quantas vezes você é um peido molhado, entendeu? É só alarme falso. Hoje eu vou produzir. Tá tudo montado, ó. O roteiro tá montado, não sei o quê, mas aí eu fingi que ia fazer e não fiz, entendeu? Então vira uma história dentro do contexto, mas não fica aquele ensino chato, educacional. Total. Mano, próximo bloco, que vou entrar até numa pegada mais polêmica, porém importante. Boa. Inteligência artificial e conteúdo. O que você usa de inteligência artificial e para onde você vê que a IA pode ajudar o low-fizista? Low-fizista, low-fizeiro. Low-fizeiro é melhor, né? Low-fizeiro é melhor. Cara, eu acredito que vamos pegar o mais universal, que é o ChatGPT. O papel do ChatGPT, para mim, é me ajudar a organizar o pensamento da minha cabeça. Tá. Então, eu não criaria um roteiro 100% feito no ChatGPT, mas eu usaria ele para poder me ajudar a construir o roteiro como se eu estivesse conversando com o meu eu mais inteligente para a gente poder chegar num denominador comum para aquele roteiro. Talvez ele te ajude com um ganchinho bom ali. Isso, vai dar um bom gancho, vai de repente trazer um contexto melhor do que eu pensei, mas ele não vai scriptar para mim o roteiro 100%. Então antes, aí eu criei um agente lá na época, que tinha a minha personalidade, eu fiz um teste lá da Solids lá, que entregou tipo meio que meu mapa de comportamento todo, coloquei ele lá dentro para poder, como se eu estivesse conversando comigo mesmo, só que com uma inteligência maior, a inteligência do conteúdo e tal. Só que aí, o que a gente fez? Como a gente ficava muito dependente do ChatGPT, a gente foi construir a nossa própria ferramenta de produção de conteúdo, porque ela já entrega mais parecido do jeito que eu gosto. Então hoje eu crio os nossos conteúdos, o conteúdo primário eu crio literalmente dentro lá da nossa ferramenta, porque aí ela já traz nesse formato que vai ser menos denso de conteúdo, vai ser mais lo-fi e já traz mais ou menos na característica que eu gosto de produzir. Funciona, né? Exatamente. É um software isso, não? Nós fizemos um software, inclusive aplicativo. Você tá zoado, hein, mano? Nossa, amiga. Mano. Deus. E baixa lá, Apple Store, Play Store, tá lá disponível, pode baixar. Como que é o nome dessa parada aí? Sirius Lab. Muito bom, velho, maravilhoso. Eu queria entender sobre a tua agenda. Então, ficou claro pra mim que você é o cara que puxa. É uma pergunta muito boa. Como é que funciona essa parada? Me explica mais. Cara, eu me desafio a gravar todos os dias. Eu não faço vídeo de gaveta. Pra mim, eu acho que até a pessoa adquirir uma maldade muito grande em acertar muito bem todos os conteúdos, ela não deveria fazer vídeo de gaveta. Por quê? Pensa lá, você separou um dia inteiro de gravação. E aí você fez, sei lá, 20 vídeos. Aí você postou os 3 primeiros. Deu ruim. Mano, você tem 17 vídeos ainda catastróficos para poder colocar. Então, e se você não postar, você vai ficar irritado. Exato. Eu perdi tempo, vai postar essa porcaria aí. Então, hoje a minha agenda é travada de 8h30 às 10 a agenda é travada só pra gravar. Então eu gravo todos os dias. Então você precisa inventar alguma moda ali. Todo dia alguma coisa você tem que falar. Eu tenho que falar. Aí eu faço o vídeo do dia. Eu comecei fazendo o vídeo do dia. Então quando eu fiz o desafio lá eu fiz esse desafio comigo mesmo em janeiro e em julho. Você fez no Orion isso? Isso, fiz no Orion. Orion. É o Mastermind do Misha. E eu vi lá todo o movimento da galera se engajando nessa parada. Exato. Aí, em julho, eu consegui fazer 171 conteúdos ali em 30 dias. Caraca, então você não posta um por dia? É mais, eu fui... Tanto que no último desafio, que o desafio acabou virando um produto, né? Uma entrega dentro de um dos nossos produtos. A última psicopata, a última turma da galera que participou do desafio, aí eu encurtei, porque eu vi que 30 dias é muito grande, eu encurtei para 7. A última vencedora do desafio, ela publicou 467 conteúdos em 7 dias. Que isso, velho? Te juro. Eu falei, mano, ela falou, eu ficava gravando o dia todo, e eu queria ganhar. Ela acertou
poucos, errou muitos, mas aprendeu astronomicamente. Exato. É porque ela era um perfil que ela não produzia, então ela saiu de não produzir a produzir mais de 400 conteúdos em 7 dias e saiu com um baita aprendizado, saiu com um cliente. Quanto que essa menina cresceu? Não, ela cresceu muito pouco. Cresceu muito pouco. Deu os 300 seguidores, que ela falou, deu 300 seguidores, mas o depoimento que ela mandou pra gente depois, falou assim, agora eu acredito em mim que eu consigo. Eu acho que é o desbloqueio, Exato. é encontrar a vertente e Exato. Principalmente, cara, é possível. É possível, Foi o que ela falou assim, eu achava que eu não conseguiria produzir conteúdo porque eu não tinha nada para poder falar e eu vi que eu tenho muita coisa para poder falar. Entendi. Então, para ela, o maior destravar foi ela de realmente transformar a produção de conteúdo num hábito. Então, aí, esse processo de... eu comecei gravando do dia, então eu me desafiei. Eu vou gravar o vídeo do dia, eu vou postar no mesmo dia. E hoje eu gravo do dia seguinte. Então, esse meu horário da manhã, eu tô gravando os vídeos que vão ser publicados no dia seguinte. Um dia de gaveta, então. Isso, um dia só de pra gaveta. você, teve imprevisto, você não vai ficar sem nada ali. Exato. E aí eu faço as publicações, vejo o que deu de comentário, o que não deu, o que fez sentido, o que não fez, para poder preparar pro vídeo do dia seguinte. E tem pra mim, eu acho que o meu último hack de descoberta, assim, que me transformou numa outra pessoa. Eu sou o Misha Menezes, tenho meu perfil, tenho minha história no mercado e tal, então nem tudo que eu queria falar, às vezes eu falava, mano, acho que não faz sentido tanto eu falar. Eu ainda ficava com aquele preciosismo. O que eu fiz, velho? Eu criei um outro perfil no TikTok para poder falar de assuntos que não tem absolutamente nada a ver com marketing digital, só para eu forçar meu cérebro a não ser cérebro de marqueteiro. Mano, tá muito, muito gostoso, velho. Eu acabou de bater 1.000 seguidores e tem vídeo com 300 mil visualizações. Caralho, que da hora. 200 e tantos mil, muito mais você engajado. Não fala de nada de digital. Nada de marketing digital, nada, absolutamente nada. Então eu tô falando muito mais de relacionamento. Então eu tô falando do meu dia a dia de relacionamento, os aprendizados que eu tive. Exato, de príncipe. E tô compartilhando e isso tá me deixando com um tato muito mais apurado para na hora que eu venho produzir ali, porque eu sei, esse formato aqui funciona melhor, quando faz desse jeito. Lá eu entendi o quanto a repetição é mais importante do que eu imaginava, porque eu tenho vários vídeos que são vídeos com roteiro repetido, só que de ângulozinhos diferentes e o vídeo pega alcance da mesma forma. Eu falei, mano, isso aqui é uma verdade. Vou falar dele aquilo que vezes. Funcionou, continua repetindo de forma diferente. Então tem sido um baita laboratório, muito mais para eu poder aprender, sentir a dor também de crescer um perfil pequeno, porque, tem lá 600 e tantos mil seguidores. Aí, às vezes a pessoa fala, pra você é fácil, qualquer coisa você publicar... Mano, você vai virar seu próprio case, velho. Isso que eu tô querendo, isso que eu tô fazendo. Nossa. Eu vou tirando os printzinhos lá da evolução para poder mostrar. Vai virar uma palestra, Exato. O quanto cresceu em X tempo. Exato, falando de outro assunto completamente você aprendeu. Diferente. Nossa, exato. Maravilhoso, velho. Então você não tem, assim, necessariamente um número de Reels que você vai postar por dia, porque a gaveta, às vezes, ela vai bem, tipo, tem dia que você tá com um cérebro alinhado pra ter ideia boa e tem dia que tá meio merda que vai sair um só, talvez. Exato. Eu me forço a fazer 2 por dia. 2. Que aí vai ser com pensamento de primário e secundário, né? Então vai ser um primário e um secundário. Então um primário para poder ajudar a vender o produto e um secundário de alguma coisa completamente aleatória que aconteceu no dia só para poder firmar mesmo o posicionamento. Pelo menos de segunda a sexta eu me obrigo a fazer 2 por dia. Muito bom. Vamos falar de planos de 2026, queria entender o que você está olhando. Agora eu vou deixar de lado o Misha Creator, Influencer, e eu quero trazer o Misha Empresário para a gente falar sobre perspectiva. Qual que é teu feeling, cara? Eu sei que a gente está passando por uma mudança drástica, Black Friday está mostrando muito para nós isso, até os players buscando, né? Como que a gente vai diminuir esse custo de aquisição? Qual que é a tua visão? Eu acredito muito em que as pessoas estão ficando cada vez mais burras, digamos assim, e o produto que a gente tem costume de vender, que é aquele produto de transformação, de que vai, aprenda, descubra, vai cada vez mais ficar mais difícil de vender, principalmente um produto de ticket médio. Acredito super que o futuro é do low ticket que entrega uma coisa pronta para a pessoa, mas que atrai a pessoa certa para poder vender. Você vai vender o produto caro para a pessoa ao longo da jornada e não necessariamente dela te vendo pela primeira vez. Eu acredito muito nisso. Acredito muito também nesse processo de construção de audiência
mas não uma audiência qualificada para compra, mas numa audiência que tem uma conexão direta com você para você conseguir vender qualquer coisa para ela, que vai ser muito a nossa pegada também para 2026 de vamos ficar, eu quero muito bater 1 milhão de seguidores, só que eu quero cada vez menos pessoas que sabem que eu existo do mercado digital. Eu quero que a pessoa se conecte comigo primeiro para depois saber o que eu vou. Depois que você vai vender para ela, se é colchão, Exato. se é produto digital, enfim. Exato, porque o meu pensamento, trazendo para o nosso lado, né, para a nossa bolha de venda de infoproduto, é que a Virgínia nunca vai ser pobre na vida. Nunca. Nunca mais. Por quê? Porque ela tem um canhão de audiência na mão que ela consegue conduzir esse canhão para qualquer lugar. Então, partindo desse princípio, quanto maior o meu perfil ficar, menor vai ser meu custo por aquisição, que é o que a gente já sentiu. 2024 a gente não produzia conteúdo nesse volume, então o CAC estava só subindo. Esse ano, raiz, né? Isso, raizão, tráfego direto, público frio e tudo mais. Esse ano, quando a gente coloca o conteúdo junto, o CAC já abaixou, porque aí a pessoa compra pelo link da bio, a pessoa conversa, aí vai no direct, aí compra tudo que tem para poder comprar, gera muito mais conexão, a competição fica menor, porque ela tem uma conexão mais emocional comigo do que diretamente com o produto. Então, se isso já está na escala com a quantidade de pessoas que a gente tem acompanhando, imagina isso, sei lá, com 5 milhões de seguidores, entendeu? Então, o nosso grande plano é como que a gente começa a furar a nossa bolha para que pessoas de outras bolhas comecem a conhecer. Aí vai entrar um trabalho de fazer collab, com collab de fora. Então, por exemplo, no último encontro da Taurus, que é da nossa mentoria, eu já levei um influenciador mesmo, um influenciador que não vende nada para ele mostrar, falou assim, ó, como a cabeça de um influenciador pensa para produzir conteúdo. Louco, véio. Quem que era? Era o Erison, ele é o maior influenciador do Erison Silva. Não, ele é de produção de conteúdo de entretenimento. Erison Silva, ele não vende nada, não ensina nada, ele produz conteúdo, é literalmente um influenciador. Vive de publi, vive de receber coisas das marcas, e eu levei lá para poder colocar na cabeça das pessoas de, olha só, eu tenho, de repente, menos seguidores do que algumas pessoas aqui na sala, mas o engajamento é muito maior, eu ganho muito mais coisa, eu vendo muito mais, a audiência vai para literalmente colocar a cabeça de que a gente tem um domínio do funil de aquisição. Se a gente tem a cabeça desses caras, eu acho que é a próxima, sei lá, acho que é a próxima revolução do nosso mercado. Porque quem do nosso mercado que já entendeu isso, cara, tá forrando. O exemplo, quer dizer, Betina, velho. Betina faz isso muito bem. Faz isso muito bem, velho. Então, quem entendeu isso tá forrando. É o mercado mais voltado pro que eles chamam de Creator Academy. Exato. Que não é mais o infoprodutor. Não, por um acaso, o Misha é infoprodutor, mas antes disso, ele é um criador, ele é um influenciador, que é o influenciador da própria marca. Exatamente foda, isso, véio. exatamente. Cara, maravilhoso. Eu quero te agradecer, adorei demais. Que bom. Quero que você dê aqui as tuas considerações finais, mas antes de te agradecer pelo anúncio que você fez, que chegou no Henrique, que talvez tenha feito com que a gente tivesse se inspirado e tivesse aqui trocando essa ideia hoje. Demais, então você tem um impacto muito massa, é um cara muito generoso. Falei para ele aqui nos bastidores, né? Esse é um cara que eu gosto muito de ter nos meus eventos, porque ele não tem uma ideia distorcida de contribuição a troco de algo. Não, é um cara que sempre está contribuindo pelo bem e, mano, eu gosto muito de você, admiro o seu trabalho. Obrigado. Enfim, mano, fala o que você quiser, essa câmera aqui é sua. Queria que você desse um conselho para quem está te assistindo até agora aqui. Galera, eu queria que vocês entendessem que existem pessoas que precisam te conhecer, sabe? Existem pessoas que agora, de repente, estão desistindo da vida, estão desistindo da sua carreira, desistindo do seu negócio, desistindo da sua família, porque você não está abrindo sua boca para poder falar e alcançar essa pessoa. Eu durmo todos os dias preocupado com esse pensamento de que, cara, se tem gente do bem de boca calada, é por isso que o país está desse jeito, por isso que está essa confusão maluca. Então, quem é do bem, véio, tem que falar, tem que ser grande, e é um desperdício você ter o conhecimento que você tem, você ser uma pessoa do bem e ser pequeno, é um desperdício. Você tem que ter 5, 10, 15, 20, 30. Por que não é você que tem 50 milhões de seguidores? Eu me pergunto todo dia, mano, por que não sou eu que não tenho 50 milhões de seguidores? Então é sua responsabilidade inspirar a vida das pessoas e, como consequência, isso vai trazer muito dinheiro pro seu bolso, mas isso só vai acontecer a partir do momento que você não desistir no meio do caminho, que é a frase que norteia toda a nossa comunidade, que é eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Cara,
Vai descobrir o que acontece se você não desistir. Coloca uma imagem do final da sua vida. Eu tenho a imagem clara, assim, não do final da minha vida, mas o início do final da minha vida, que vai ser um dia eu lá, velhão, todo rasgado, sei lá, 80 e tantos anos. Trincado. Rico, uma puta família linda. Exato, de frente para as montanhas de Minas Gerais, ali na beira da lagoa. Aí um Natal com uma árvore de Natal gigantesca, lotada de presente, os filhos, os netos, todo mundo correndo, aquela confusão. Aí vai vir o meu mordomo, sabe, de luvinha. A taça vai bater na taça assim, tim, pessoal, agora vamos reunir a mesa, que o vovô Misha vai contar as histórias da vida. E eu vou estar numa poltrona bem grande, com aquela roupinha verde americana de Natal, sabe? Aquela roupinha verde, o conjuntinho, todo mundo sentado ao redor e eu contando as histórias da vida. Mas isso só vai acontecer se eu não desistir. Então vai descobrir o que acontece se você não desistir, porque você merece viver uma vida melhor. Muito bom. Esse foi Misha Menezes no podcast Por Trás do Sucesso. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa aqui o teu like, se inscreva nesse podcast que toda semana eu trago empreendedores, empresários que você admira. Olha que história louca que a gente conheceu aqui hoje, o Misha por trás do que você vê nessa história de Perpétuo. Muito obrigado até aqui. Um beijo para os meus apoiadores e patrocinadores, Sendflow, Curso Educa. Nos vemos na próxima. Fica com Deus. Fui!